Sejam bem-vindos à TV Púlpito do Sertão Reformado. Tiago capítulo 4. Tiago capítulo 4. Esses dias eu peguei meu telefone, Emerson, Iris, para mandar uma mensagem para vocês. Mas aí, meu irmãozinho, o ministério pastoral é um desafio, guerreiro. Aí, quando eu pego o telefone, eu estou diminuindo pegar o telefone para o WhatsApp. Quando eu pego para mandar uma mensagem para uma pessoa, chega uma outra mensagem de urgência, aí eu digo, agora pronto. Aí depois, meu irmãozinho, a mente... Mas sim, pastor, eu ia mandar mensagem para quê? Simplesmente para dizer o seguinte, vocês estão bem? Coragem, guerreiros. Foi para isso. Tá bom? Aqui acolá, pega o seu telefone, grave um áudio e diz, coragem, André, agora no Senhor e para a glória do Senhor. Ontem também estava lembrando de vocês dois, André e Kathleen. O que foi, pastor? O que é que a gente está fazendo? Acho que pastoreio. Os outros não estranharem, né? Pastoreio, é isso, gente. Pastoreio, você se lembrar do nome. Hoje cedinho eu mandei uma mensagem para o Danilo e Daniela, ali da classe Catecúmena. Notamos a ausência de vocês, o que foi, está acontecendo, pastor, gripe. Aí outra semana precisamos viajar, mas estaremos aqui hoje. Agora, é um trabalho que apenas o pastor deve fazer? Até porque não há mandamento para isso. O sermão de hoje à noite é o terceiro da série, ações que auto-sabotam a igreja. Tragam proteção para as costas. Porque as minhas eu já botei. Porque quando eu prego um sermão desse, a espada de 2 gumes. Porque a pergunta é coisa simples, claro. O pastor não foi chamado para espancar a igreja. Até a exortação é expressão de amor. Ai do pastor que ousa espancar a noiva de Cristo. Mas são perguntas simples que é uma chicotada nas nossas costas. Exemplo, quem aqui, não precisa falar nada não, quem aqui sabe, tem notícia de Aline e Fabrício? Não respondam. Entendeu? Aline, membro da igreja. Fabrício. Quem aqui sabe, notícia, mandou uma mensagem, perguntou como é que está? Marcelo e Flávia. Está de resguardo, bebezinho. Está lindo, mandou uma foto para mim. Entenderam agora? Hoje vai ser autossabotagem no aspecto relacional da igreja. Não é para fazer com todo mundo, mas se cada um fizer uma tarefazinha dessa, né? Entendeu? Entendeu, João? Porque temos que ter a reunião. Os homens mandando para os homens, as mulheres para as mulheres, o PH, o MP para o MP. O jovem da UMP notou a ausência de um jovem. E aí, cara, a linguagem deles, né? Cara. Vai ser por aí. Falar nisso, cadê? Sueli está lá, não está, Henriquson? Classe Catecúmena não veio hoje, por uma razão legítima. Entendeu agora? Por onde vamos caminhar à noite? Porque senão, meus irmãos, a gente acaba sendo apenas um clube social. Você se associa, paga a sua taxa, mas ninguém está nem aí para quem é quem. Se apareceu ou não apareceu, é importante que você pague a sua taxa. Não. Esse aspecto vai ser no encerramento da série domingo, dia 7. No aspecto eclesial, igreja. É um outro sermão. Pastor, vamos logo para Tiago. Já estou introduzindo Tiago. E mais, viu? Não terceirize um trabalho que é teu também. Olha a palavra, eu gosto muito da palavrazinha também. Aí você nota a ausência do seu irmão em Cristo
E aqui já há um trabalho de preparação carinhosa. Aí você nota a ausência da ovelhinha de Cristo, você não manda mensagem, procura quem logo de cara para perguntar por ela. Vocês vão acertar essa. Quem é a pessoa que procura logo de cara? Quem é? Tenho medo não, quem é? Como se fosse o único responsável. Não. Por isso tem muito pastor aí com burnout. Não. Hoje à noite o sermão vai mostrar isso. Também o pastor, mas não é só o pastor. Eu gosto de equilíbrio. Aí aparece alguém para evangelizar na sua vida, e você chama quem para evangelizar essa pessoa que Deus colocou do teu lado? Aí você chama quem? Vou chamar quem para evangelizar? O meu amigo? O pastor. Aí, meu irmãozinho amado, não tem pastor nessa vida que aguente, meu irmão. Não tem. A Bíblia não ensina isso. Aí o camarada está lá, um demônio nas costas dele, chama quem para exorcizar o demônio? O pastor. É você. Aí tem um livro de um pastor presbiteriano norte-americano, por volta às 14 horas, a ligação, membro da igreja, pastor, meu vizinho está aqui endemoniado, manifestado, você precisa vir aqui. Eu digo, não. A igreja do Senhor tem um representante dela aí, é você. Vá lá e em nome de Jesus Cristo, exorcize esse demônio. Vocês estão entendendo, guerreiro? Que a terceirização da nossa responsabilidade vai sendo passada assim, de forma bem sorrateira? Perceberam isso? Eu estou de olho, meu irmãozinho. Depois que o pastor estiver bem surradozinho, não prestando para nada, eu já sei qual é o resultado. São 26 anos de ministério, menino. Pastor Abraão, não é Abraão? Vou parar por aqui, guerreirão. Eu iria um pouco além, mas eu preciso manter a ética. Depois o cara está todo surrado. A única expressãozinha que eu detesto é coitadinho. Esse tipo de amor não traga para mim, viu? Porque o ministro da palavra não é coitadinho, seja ele com 30, 40, 80 anos. É um arauto do Senhor. Não me traga esse tipo de amor para mim. Coitadinho, o cara está todo arrebentado, porque se doou e agora a única expressão é bichinho, coitadinho. Ninguém nem visita o cara, bichinho, coitadinho. Esse tipo de amor, até Satanás tem nojo. Eita, pastor, você hoje amanheceu, eu amanheci cheio do Espírito Santo do Senhor. Não me traga esse amor para mim. Surra, suga, aí o cara vai se desmontando todinho, aí a única expressãozinha é tadinho. Ele pagou o INSS pelo menos? Olha a pergunta, pelo menos pagou o INSS? É problema dele se não pagou o INSS. Não fale isso para mim não. Já estou dando apenas exemplo, por favor, viu? Você já me conhece o meu jeitão de ilustrar. Pastorzão. Já falei aqui que tem cabra aí comendo pão que o diabo amassou, meu amigo. Porque ele olha para o lado o filhinho de 3 anos, olha para o outro o filhinho de 7 anos, e ele tem que se calar. Ele tem que comer o pão que o diabo amassou, não. O pão que alguns donos de igreja têm amassado. Porque tudo é o diabo. O pão que alguns donos de igreja têm pisado e dado para ele comer. Depois de um tempo de ministério, meu irmão, você é desmamado. Permite isso mais não. E graças a Deus, esta igreja tem cuidado bem de mim. Para você não sair daqui assustado, viu? Mas fica o trabalho sempre de prevenção. Porque quando eu me deparo com um colega pastor, seja batista, assembleiano, presbiteriano, sofrendo de burnout, e ele diz para mim, está vivendo de que hoje? De nada. Eu estou vivendo de alguém usar de bondade comigo, pastor, e me dar uma oferta. Meu irmão, a minha alma sai rasgada já, não é? Você está vivendo de que hoje? De nada, pastor. Eu estou vivendo da bondade de um ou outro mandar uma oferta para mim de 100 reais. Aí não tem como eu não olhar para quem? Primeiro ajudar o meu irmão, para aquilo que eu posso, olhar para mim e dizer, cuidado, Luiz. Cuidado, Luiz. E o cabo ainda diz assim, me doei, viu, reverendo? Me doei. Não estou aqui inventando história, não. Eu estou acompanhando um colega meu recente. Não é presbiteriano, não. Eu não sei porque minha igreja não cresce. Aí quando eu vejo essa turma vir falar de amor,
Eu costumo dizer às vezes da minha esposa, o divã do pastor na casa do pastor. Já daqui é o meu ouvido. Divã do pastor na casa do pastor. O microfone na mão é todo mundo, é para a glória de Deus. O microfone na mão é todo mundo acessível. O microfone na mão é todo mundo amoroso. O microfone na mão é todo mundo serafim. Já falei por aqui que eu estive num congresso em Serra Negra, Circuito das Águas em São Paulo, um congresso ALADIC, Aliança Latino-Americana de Igrejas Cristãs. Fui convidado como preletor, morava na Grande Recife. E aí um dos preletores, bênção de Deus a preleção dele, missões e tal. E eu lá me deleitando, como é bom. Quando terminou o intervalo, eu sempre bebi muita água, então saí correndo para ir ao banheiro. Quem passa por mim? O preletor. Aí chega, está lá um outro colega pastor, bem simplesinho, dos menonitas. Já ouviu falar nos menonitas? Depois eu explico essa denominação. Menonitas, Simon. Menos Simon. Daí menonitas. Estava lá o pastor simplesinho, que era homem de Deus, até norte-americano, mas já com português. Aí o pastor chegou assim: tira esse livro seu daí, que eu vou botar os meus. Eu não estou brincando, não. Eu não estou inventando. Bora, meu amigo, tira esse livro daí, que eu vou botar os meus. Eu já te falei. Parece que ele tinha pedido uma vez já, né? Eu não estou inventando, não, eu vi. Aí eu fiquei assim, Quem é que já brincou de... Qual é o nome que brinca, Carlos? Quem é que... não é dizer que você brincado, não. Qual é o nome da brincadeira? Estátua. Pois é bom voltar a ser criança às vezes. Sério. Vou dar uma dica aí para o negócio de família aí, viu? Um brincar de estátua. Voltar a ser criança um momento para você relaxar. Estátua. Quando ele fez isso, eu fiz assim, Ela... Eu tenho duas reações a partir do meu temperamento. Ou eu reajo, ou eu me travo. Eu me tranco de indignação. Naquele momento eu me tranquei. Eu fui ao banheiro, quase que não sai nada. Sério. Depois eu fui, sentei. Eu olhava para a cara do camarada aí para frente. Misericórdia, Senhor. Não combinei. O bichinho pegou o livrinho dele, botou numa caixa, saiu como mochozinho, Carlos. Gente, não. Daí para frente eu falei para a Jade: não permito mais a mim mesmo de ver um negócio desse e ficar calado. Não permito mais. Como é que é? Eu deveria ter feito isso. Mas Deus sabe por que eu não fiz. Como é que é? Eu não estou entendendo. O pastor que acabou agora de dar uma mensagem maravilhosa, todo piedoso, todo espiritual, fazendo isso com outro colega do ministério. Como é que é? Tudo isso está aí, Vamos ler, leitura corrida. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde? Senão dos prazeres que militam na vossa carne. Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Aí tem outro lado, não é? Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós? Antes, Ele dá maior graça pelo que diz, todos juntos. Volte agora aí. Depois a gente continua essa parte aí. Volte aí. Isso. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Vamos fazer um trabalho de trás para frente, novamente agora. Hermenêutica e exegese de trás para frente. Hermenêutica, exegese e homilética de trás para frente.
usando uma outra fraseologia. Onde é que está a causa da guerra que existe, a guerra intrapessoal, comigo mesmo, a guerra interpessoal contra Raquel é só ilustração. Graças a Deus, nossa relação é uma bênção de Deus com Raquel. Não, Raquelzinha? Continue assim, para a glória de Deus. A guerra intragrupal e a guerra intergrupal. Qual é a fonte? Já foi dito lá na frente, mas aqui vai dizer ainda mais. É o quê? Antes ele dá maior graça pelo que diz, Deus resiste aos. O diabo, alguns exegetas brigam por isso, eu não brigo. Isaías 14 diz lá, é um texto que ele se aplica a um rei terreno, mas acima de tudo a aplicação dele é sobre o diabo. E lá Isaías 14 diz que a causa que levou o diabo a cair foi o quê? É a soberba que gera guerras. Ela gera e alimenta. Os prazeres que meditam na vossa. Os ídolos cobram os seus preços. Os ídolos têm os seus preços. Ele manda as suas faturas. Significa o seguinte, sabe o que o Tiago está dizendo aí? Sabe por quê que vocês estão se matando? Sabe por que vocês estão ferindo uns aos outros? Porque vocês, cada um aqui é seu próprio Deus. É isso que ele está dizendo. Cada um aqui é seu próprio Deus. Queridos, olha, estude essa temática, ídolos no coração, tem até um livro. Mas não estude para olhar para o outro, não. Estude para olhar para você mesmo. Eu posso ser o meu próprio ídolo. O ministério que o Senhor me confiou, eu posso transformar num ídolo e fazer a igreja trabalhar em prol desse ídolo. Usar a igreja como plataforma para o meu sucesso. Soberba. E como é que Deus encara o soberbo? Deus resiste ao soberbo. Então, até as guerras intrapessoais, o eu contra o eu, ela também emana de soberba. Você já viu alguém com raiva porque não aceitou o fato de ter sido reprovado na prova? Porque não passou no concurso? Quem já fez isso aqui? É a soberba, guerreiro. Não, alguém já disse assim, eu não mereço passar por isso? Alguém já diz isso? Ninguém diz diretamente, mas tinha a gente diz, eu não mereço passar por isso. Quando a gente diz isso, a gente está dizendo como é que nós estamos revelando como é que a gente olha para nós mesmos. Como olhamos para nós mesmos. Essa linguagem não é de hoje não, gente. Todo dia eu tenho que dar uma marretada nos escombros do edifício da soberba que ainda habita em mim. Os escombros, porque o Senhor já deu a marretada principal. O Senhor já deu a marretada principal. Pá, mas ainda ficaram os escombros, Débora. Aqui e acolá, a própria carne, ela quer fazer o quê? Ela quer erigir de novo o templo da soberba. Sou eu mesmo, queridos. Daí o livraço de Timothy Keller, o Tim Keller. O ego. Quem já leu? Qual é o livro? Ego Transformado. Léo Krelbe escreveu outro livro também falando do ego, viciados em. Eu preciso tomar cuidado, até no ato de pregar, eu não transformo em idolatria. Eu não prego porque eu amo o povo de Deus. Eu não prego para edificar o povo de Deus. Eu prego para que o povo diga, ele sabe, ele entende, ele conhece. Esse é fera, esse é cabeção. Aliás, falar nisso, eu já estou enjoado de algumas características de algumas conferências. É raro ver alguém saindo dizendo, essa mensagem mexeu com o meu coração. É, guerreiro. E aqui eu não sou contra a conferência não, viu? Eu repito, eu sou rato de conferência. Não sei se a expressão melhor é essa. Já gastei dinheiro com conferência, brincadeira não. Falar nisso, irei para uma outra agora. É claro que essa vai ser via igreja. São Paulo, Campinas.
para o bem da própria igreja. Eu irei para uma conferência agora em setembro, se Deus quiser. Depois eu aviso para vocês qual a conferência. Mas é assim, ó. Mais ou menos assim, ó. E não há nenhum problema em reconhecer o dom e o talento de Deus, não, viu? Não há nenhum problema. O problema é que se resume a isso. Eu vou usar a linguagem do seminarista de Recife. Não me pergunte a origem do porquê, não tem sentido. Na minha época, encontrava um seminarista lá, eu já estando pastor, aí ele vinha de uma conferência. Ou um preletor norte-americano veio semana teológica. O SPN tem a semana teológica, no primeiro semestre e segundo semestre. Aí terminou a palestra, aí agora vem o coffee break. Esse cara é um satanás, o cara conhece, meu irmão. Sério? Eu olhava assim, isso é um cabeção, meu irmão. Você viu, ele abriu a Bíblia, pegou o texto e destrinchou. O aoristo do particípio, gerúndio imperativo. E eu doido para ouvir, sim, mas você ouviu através disso a voz de Deus. E ao ouvi-la, Deus disse que você precisa melhorar aqui e acolá. Vocês estão me entendendo a minha fala, guerreiro? Eu também elogio a cultura da honra. Deus seja louvado pela vida do reverendo Augusto Nicodemos. Mas quando eu vou escutá-lo, eu não vou escutá-lo porque é Augusto, porque Deus deu a ele o dom de fazer com que eu escute a voz de Deus na pregação fiel dele. Há uma diferença nisso. Estou cansado disso. E aí vai gerando competição. Nós mesmos vamos gerando competição. É um absurdo. Aí ontem estava no Perspectiva. Eu tenho que narrar essa. Benção, viu, gente? Eu já sabia que seria uma bênção, mesmo nunca tendo feito esse curso, porque todo o conteúdo programático desse curso tem como base livros que eu já li e tenho. Então eu estava lá ouvindo, me deleitando. Um deles é Christoph White, A Missão de Deus, é um livro com quase 800 páginas. E o outro é A Missão do Povo de Deus, do mesmo autor, Christoph White. Estava lá os pastores amados de Deus abordando esse conteúdo. A Perspectiva foi feita por um presbiteriano norte-americano. Só podia ser profundo assim também, né? Mas não quero narrar isso, não. 2 preletores. Um do Rio e outro da Bahia. 2 professores. Um deles, o pastor da Assembleia de Deus. Eu faço questão de citar isso, porque o que eu vou narrar aqui vocês vão entender. Geralmente, pastor reformado, quando senta para ouvir um professor ou um pastor assembleiano, acreditem nisso. Há exceções, mas geralmente é assim. Lembra da pergunta que fizeram de Jesus? Da Galileia, pode vir alguma coisa boa? É assim, guerreiro, é assim. A soberba às vezes está tão entranhada que a gente não percebe, guerreiro. Da Galileia pode vir uma coisa boa? Pois é. Ontem eu saí dizendo para os colegas, aí ó, tem uma geração nova aí, guerreiro. A gente continua discordando de uma coisa ou outra deles. Mas foi uma bênção. Os 2, não é? Uma bênção. O pastor assembleano deu aula. Foi, não foi, Guilherme? Uma bênção. Aí eu saio daí dizendo, ó Deus, existe vida cristã para além do presbiterianismo, mesmo amando o presbiterianismo. Oh, Deus! Existe vida cristã entre os batistas, mesmo amando o presbiterianismo. Oh, Deus! Existe homem de Deus entre os congregacionais. Oh, Deus! Existe homem de Deus entre episcopais. Eu não estou aqui subscrevendo ipsilitra tudo, não, gente. Eu estou dando um exemplo apenas. Eu elogiei o pastor que deu aula lá. Eu não estou dizendo que todo mundo... Uma piedade. A aula dele foi sobre a história da glória de Deus, mano. Parecia um pastor típico reformado falando. Mas era um pastor assembleano. Mas sabe o que me empolgou mais ainda? E eu me identifiquei muito com ele. Ele estava
eclético. Ele estava dando uma aula como se estivesse pregando, como se estivesse dando uma aula, meu irmão. Porque fazer teologia é um ato de adoração. Aqui acolá em Recife, eu interrompia a aula com doxologia, porque não dá, dando aula do ser de Deus e seus atributos, meu irmão. Não tem como aqui acolá você não fazer o mesmo com o apóstolo Paulo, você interromper o conteúdo programático e chamar os alunos para fazer. Muitas vezes fizemos isso, cantando: ó profundidade das riquezas e da saber, e os alunos, eita, agora virou culto, eu digo amém, e da sabedoria do conhecimento de Deus, quão insondáveis seus juízos, inescrutáveis seus caminhos. Agora, fique de pé, pastor, é seminário, fique de pé, fazer teologia é um ato de adoração. Quem conheceu a mente do nosso Senhor, ainda tem o quem primeiro deu e depois, agora o coral, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Me ajuda aí agora o refrão. Glória. Glória. Aí agora eu parava e agora prossigamos com o conteúdo programático. Não tem, guerreiro. Não tem como você fazer teologia, mesmo na academia, e você não praticar doxologia, ato de adoração. Querido, se um professor de matemática, ele vibra dando aula de matemática, quanto mais deveria vibrar um professor que está falando sobre o ser de Deus, Dali, presbítero Manuel, Neuma, Tassiane, querida. Quanto mais Juninho, querido. Não é, Raquel? Eita, Raquel, que título maravilhoso. Eu sou assim mesmo, gente. Me empresta aí essa revista. Não, porque eu tenho um livro com esse título. E vai ser o sermão de hoje à noite. Não vou levar não, mulher. Porque eu tenho um livro não, revistaça. Lado a lado. Eu tenho um livro com esse título, gente. É lindo demais. Menina, você entendeu, não foi? Já está adiantando aqui. Gente, é nova, é? Ei, quem aqui é a mulherada que já tem essa revista? Essa daqui eu recomendo. E as outras, pastor? Menina, estou falando dessa. Essa aqui eu recomendo, por favor. É a SAF que faz assinatura, gente. O sermão de hoje à noite, ó. É isso aqui. Quem cuida de quem? Valeu, Raquel. Maravilha. Agora, como vencer isso? Como vencer a guerra contra nós mesmos, contra o outro, guerra intrapessoal, guerra interpessoal, guerra intergrupal, guerra intergrupal. Como vencer? O próximo texto agora. Como vencer tudo isso? Essas guerras oriundas da carne. Começa por aí. Sujeitai-vos, portanto, pare aí, só aí é um sermão. Quando eu digo que eu amo também o Espúgio, também é por conta disso. E pasmem, eu já vi professor de homilética, não todos, são raros, mas tem. No meio reformado, mandar Espúgio para o inferno. Não estou me brincando, não. Chamar Espúgio de um ignorante quando o assunto é pregação expositiva. O cara dizer que Espúgio não pregava expositivamente, porque ele tinha a prática de apenas pregar usando um versículo, meu irmão, esse cara não sabe nem o que é o sermão expositivo. Não sabe, irmão. Olha, quando alguém chega para mim questionando determinado sermão, porque não é expositivo, eu pergunto, esse não sabe o que é sermão expositivo. Ele não sabe nem conceituar, muito menos ele não sabe. Se ele não sabe conceituar, ele pouco menos vai dizer para mim quais são os 5 principais tipos de sermões expositivos. Como é, pastor? Eu estou colocando por baixo. Os 5 principais tipos de sermões expositivos.
Se ele não vai saber conceituar o que é um sermão expositivo, pior se eu perguntar para ele, então me mostre 5 tipos de sermões expositivos. Porque não existe só um modelo só, não. E aí, guerreirão? A soberba. Mas como é que vamos lutar contra a soberba? Sujeitai-vos a Deus. O que é Sandra guerreira, mulher arretada? Didinha, é Didinha? Dona Dinha. Está lindo demais ali. Quem não foi lá ainda, faça uma visita lá, viu, gente? Lindo demais. O que significa sujeitar-se a Deus? O senhor sabe, não perguntar ao senhor não, guerreirão. É que é um pastorzão. Vai aqui uma lição de teologia pastoral para vocês, viu? Seja o MP, seja a SAF, seja o PH, não façam perguntas públicas aos pastores, porque vocês podem constrangê-los. Se for perguntar alguns assuntos para eles em alguns eventos, avise-os que vai fazer uma pergunta a eles sobre determinado assunto. Porque o pastor não é obrigado a conhecer tudo. Aí imagina o pastor na frente do seu rebanho, recebendo uma pergunta, não há nenhum problema dizer que não sei. O problema é que alguém ouviu o pastor dizendo que não sei, é um absurdo. Então, eu jamais pergunto a um pastor publicamente. Perceberam isso, não é? Eu envolvo ele, mas perguntar, não pergunto não. Agora, eu sei que o pastor Abraão sabe, isso aí é sério. Mas ele não vai responder, não. Às vezes sabe, mas a gente sofre também de... Tem dia que eu estou tentando lembrar uma palavra, meu irmão, que eu dou aula direto, estou tentando lembrar uma palavra, a nossa memória falha. O que significa sujeitar-se a Deus? João falou obedecê-lo. A ideia aí é sinônimo, sujeitar, submeter. Vamos lá, submeter a autoridade máxima de Deus. Sinônimo para sujeitar-se. Reconhecer, obedecer, honrar, se colocar abaixo disso, guerreiro. Meus irmãos, se sujeitar a Deus, e aí você usou a palavra fenomenal, guerreiro. João também, tudo aí que se combina. Reconhecer que Ele é a autoridade máxima na minha vida, na vida da igreja. Logo, o que Ele manda a igreja fazer, a igreja deve fazer, obedecer. Se eu ferir, por conta das minhas fraquezas, eu fui áspero, em determinado momento com o presbítero Emerson, e foi publicamente... O que é que a autoridade máxima da minha vida, da igreja, manda eu fazer? Veja, eu feri publicamente, fui áspero com o presbítero Emerson, publicamente. O que é que a autoridade máxima na minha vida manda eu fazer também publicamente? Pedir perdão publicamente. Essa conversa de ferir o irmãozinho publicamente. E depois, às escondidas, dizer, Rogério, assim, foi mal, guerreiro, foi mal. Foi mal, já é horrível, guerreirão. Já piora tudo. Foi mal? Hoje, se alguém fizer isso comigo, diz, foi mal? Você está arrependido mesmo? Então você vai voltar lá, no próximo domingo, vai fazer uso do microfone. Você me ofendeu publicamente, meu mano. Se você é de Deus, obedeça a... Então é bonitinho ofender a pessoa publicamente. Agora, se foi no privado, se foi apenas entre 2, 3 pessoas, eu vou fazer entre aquelas 3 pessoas. Virou moda. A gente querer fazer um cristianismo à nossa própria maneira, gente. É isso se sujeitar. Se sujeitar qual é o contrário da soberba? Voltando ao texto agora. Qual é o contrário da soberba? Deus resiste ao soberbo, mas... Então se sujeitar é ser humilde. Aí tu colocaste bem, Manuel. É se reconhecer abaixo de... Humildade diante de Deus, humildade diante do outro. Queridos, quando alguém passa a olhar para si mesmo a partir de Deus, por meio de Deus e para a glória de Deus, não tem como olhar para o outro com o nariz empinado. Sujeitar-se é isso. Ele manda ser humilde,
seja humilde. Ele manda perdoar, perdoe. Agora, por favor, tire o mas de um pedido de perdão. Quando alguém te pedir um perdão e colocar o mas, é mentira o pedido. É faça. Não cabe mas. Ah, mas o outro... Aí o pecado dele é com Deus. Ele também pecou, mas é com Deus. Eu pequei. Davi, confessando o pecado. Querido, Davi, eu tenho que citar esse homem sempre. Ah, também, Senhor, permitam-me... Agora aqui é uma característica do sermão dramático monológico. Vocês nunca ouviram, provavelmente, um sermão dramático monológico. Provavelmente não vão ouvir porque a Bíblia diz que eu tenho que ter bom senso. A igreja tem muitas ovelhinhas com nível de maturidade diferente e eu preciso protegê-las, não é? O que pode ser para um uma bênção, para outro pode não ser. Então, aí eu também tenho que deixar não é? O meu ego para lá e abençoar a igreja. Mas isso é sermão dramático monológico. Exemplo, quando a gente usa o momento do sermão para dramatizar Davi. Conjectura. Ah, Senhor, também, ora, brincadeira, o Senhor sabe as minhas batalhas, as minhas lutas, Senhor, quantas guerras vencidas, eu teria um tempo para descansar. Ó, Senhor, eu estava no meu palácio, ô Natan, ô Jonathan, ô Micaías, seja lá quem for, estava no meu palácio. Quem manda? É brincadeira? Se fosse você, faria o quê? Quem manda uma mulher linda dessa de tomar banho nuas? Eu tenho culpa. Eu não saí lá, foi para vê-la, não. Não é essa desculpa. Eu não saí lá, não foi para vê-la, não, meu amigo. Agora eu abro e vou contemplar o meu palácio. Quem está lá? Eu duvido que o Israel só olhasse. Não olharia, não. Muito menos o pastor Ronilson. Eu só enxergo de um olho, muito especialmente. Eu não tenho problema com isso. Oh, Senhor, que o Senhor nos poupe, guerreirão. Então, Senhor, foi isso que ele fez? Quando o profeta conta aquela história que nós chamamos de história de adesão. Adesão, você conta a história, o cara se envolve na história, depois o profeta chega, esse cara é você. Lembra da história? Qual foi o profeta que Deus levantou para botar o dedo na cara de Davi com respeito? Natanzão é amigo dele, hein? Respeitador. Confrontar um rei, ele confrontou com respeito, viu? Esse homem é você. Mas esse homem é você. Qual foi a reação de Davi? Foi essa? Ah, Senhor, mas também, Natan, meu Deus, podia ser Micael, qualquer outro. Natan, aqui para nós, cara. Se fosse você também, seria diferente, não. A nossa mania não é essa. Pequei contra ti, Senhor. Contra ti somente pequei. Isso é sermão dramático, monológico. Pequei contra ti, Senhor. Contra ti somente pequei. É isso que o Senhor espera de mim. Então, quando alguém chegar para você, Rosa, me perdoe, Rosa, mas você também deveria cooperar e não pedir perdão. Mas, Silvio, você também, Silvio, você me provocou. A provocação de Silvio é pecado, mas quem tem que pedir perdão é quem? É ele. Do meu foi a reação pecaminosa. Sujeitar-se a Deus é fazer o que Deus manda, ainda que o outro entenda que fazer isso é se humilhar para ele. Não é assim? Eu vou me humilhar, para a Sandrinha. É só ilustração, Sandrinha. Eita, a hora avançou. O problema está aí, queridos. É que a gente tem sempre uma interpretação nossa para sujeitar-se. E a história do mas, Davi não coloca mas. Por isso que mesmo depois de pecar, Deus disse sobre ele, o homem segundo o meu coração. Sabe por que as guerras acontecem? Porque nós não nos sujeitamos ao que Deus manda fazer. Aí entra uma guerra entre deuses. Quem é que manda aqui? Não, nesse quesito aqui sou eu, Senhor. Como é que é? Dale. Conversa, pastor. Dale. Passa por mim, não diz nem oi. Você está mandando eu passar para dar um bom dia. Então, nada a ver com Dália, não, gente. Já estou pensando em Dália aqui. Dália é um doce.
Tem hora que eu tenho até que falar com o Dali, porque tem hora que eu vejo ela assim, igual a Elaine. Eu não sei se é isso, fora de órbita. Não é que ela esteja fora de órbita, não é? É porque é o jeitinho dela, entenda. Mas não é mania, não é assim que acontece. Eu vou falar com Edilde? Não, Edilde, se ela quiser que venha. É isso que Deus manda? Se sujeitar a Deus a isso? Hein, Guilherme? Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. A Bíblia interpreta a Bíblia. Se você quer entender o que é sujeitar-se, leia Mateus 10, Cristo dizendo: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e fiquemos de pé. Vamos prosseguir no próximo domingo, se Deus quiser. Agora pratique isso, meu irmão. Isso é batalha espiritual. A carne quer que você desobedeça a Deus. E o Espírito Santo quer que você obedeça. Soberano Senhor, muito obrigado por esta amada igreja. Continua abençoando o nosso amado colégio pastoral. Nossa amada junta diaconal tem sido uma bênção para nós. Nosso ministério de canto, envolvendo aí sonoplastia. Nosso ministério de divulgação. As nossas sociedades internas, Senhor, como tem sido bênçãos. O trabalho de ontem mesmo, o Zaqueu, Minha Cidade para Cristo, mais uma prova da bênção que foi o apoio da UPH, da SAF, da UMP, da UCP, da UPA. Teve lá representante da UPA, sim, o Guilherme e outros mais. Cada homem, cada mulher, até os que não conseguiram ir por razões legítimas, oraram por nós. Não temos nenhuma dúvida. E aqueles que não oraram ficarão com esse dever nos próximos para orarem. Senhor, livra-nos de nós mesmos, Senhor. Não nos deixe errar. Não nos deixe ficar perdidos na nossa caminhada aqui na terra, Senhor. Não nos deixe achar sábios aos nossos próprios olhos. Nós temos tendência para isso. Que esta igreja prossiga crescendo em qualidade e em quantidade para a glória do Teu nome. É no nome de Jesus Cristo que oramos. Amém. Até às 18 horas, em o nome de Jesus Cristo.